Eu vou dar uma introdução rápida aqui sobre um assunto que uma galera se bate. O que está fazendo aí? 3? Diga que está no capítulo, é o capítulo 3. Não interessa para quem eu estou explicando isso. Como não interessa? Não interessa, Os alunos não do interessa centro para qualquer um que tecnológico. queira aprender. Vamos lá. Tá. É o seguinte, já ouviram falar no assunto chamado análise combinatória? Já ouvi falar, mas análise combinatória é o assunto dentro da matemática que trata de problemas de contagem. Como assim problemas de contagem? Tudo aquilo que você queira contar, né? Por exemplo, imagine um banco, ele queria criar senhas, né? Então ele tem lá, vai trabalhar com os números, os algarismos indo-arábicos, né, de 0 a 9, só com números, e ele quer criar uma senha, por exemplo, de 3 algarismos, tá? Então o banco precisa saber quantas senhas eu posso montar com algarismos distintos, ou até repetidos, não sei, mas vai depender. Mas quantas senhas eu posso montar de 0 a 9 usando, né, apenas 3? Então veja, é interessante o cara saber quantos. É claro que o banco vai fazer um por um para saber quantas senhas ele pode montar. Entenderam a ideia? Então o que ele faz? Ele utiliza a análise combinatória. Por quê? É um problema de contagem. Ele monta a primeira senha, então vai marcando, já foi uma, monta a segunda, já foi 2. Cara, é trabalhoso. Então a análise combinatória te ajuda a fazer essa conta de uma forma muito mais rápida. Então a análise combinatória é o assunto dentro da matemática que trabalha problemas de contagem, tá? O problema é o seguinte: você lê um enunciado e percebe que é um problema de contagem, mas daí fica aquela dúvida cruel: o que eu vou usar dentro da análise combinatória para resolver? Grave uma coisa, pessoal: os problemas da análise combinatória se subdividem então somente em 2 coisas. Ou são problemas de arranjos, ou são problemas de combinações, tá? Arranjo ou combinação, certo? Eu sei que você vai falar bem assim: mas eu já ouvi falar, por exemplo, que tem a permutação. Calma, eu já chego lá. Problemas de análise combinatória ou são arranjos ou são combinações, tá? Eventualmente, um problema que for de arranjo, ele pode vir a ser um problema de permutação, tá? Então significa dizer o seguinte, que uma permutação é um caso particular do arranjo. Entenderam a ideia? Por isso que eu falo que os problemas da análise combinatória ou são arranjos ou são o quê? Combinações. Eventualmente, se for um arranjo, nós vamos descobrir daqui a pouco, pode vir a ser uma o quê? Permutação. Bom, como é que eu vou fazer? Espero que você consiga gravar. Eu vou contar 3 historinhas. 3. Se você gravar essas 3 historinhas aqui, nos problemas que aparecerem de contagem, tente fazer uma analogia com essa historinha que eu vou contar para vocês, tá? Quer dizer, você presta atenção no que eu vou explicar e daí tenta comparar com os outros, tá bom? A historinha é muito simples. Vou começar assim, quer ver? Imagine vocês que dentro de uma sala de aula, por exemplo, nós tenhamos 10 alunos. 10 alunos. E eu resolva premiar os 3 primeiros lugares no simulado que eu montei, certo? Vou premiar os 3 primeiros lugares. O primeiro lugar vai receber um carro, o segundo lugar vai receber uma moto e o terceiro lugar vai receber uma bicicleta. Bom, a pergunta é: com esses 10 alunos, quantas premiações diferentes eu posso fazer? Quantas? Então, olha para cá. Primeiro exemplo: total de alunos, eu tenho 10. Premiação: eu quero premiar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, certo? Bom, daí você vai fazer o seguinte: você vai ter que obrigatoriamente montar um agrupamento e tentar descobrir se nesse agrupamento, quer dizer, nesse problema aqui, se encaixa ou um arranjo ou uma combinação. Mas eu não consigo entender quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar o outro. É muito simples. O arranjo é quando você monta um agrupamento, pega esse agrupamento, mude a ordem dos elementos. Se nessa mudança, se você observar que houve uma mudança significativa, é arranjo. Se não houve mudança significativa, é combinação. Não entendi esse negócio de mudança significativa. Então vem para cá. Eu tenho quantos alunos?
10. Eu quero premiar primeiro, segundo, terceiro lugar. Quantas premiações eu posso fazer? Então faz o seguinte, monta um agrupamento. Então vamos lá, eu vou inventar, tá? João ficou em primeiro, José ficou em segundo e Maria ficou em terceiro. Então o João vai receber o carro, o José vai receber a moto e a Maria vai receber a bicicleta, certo? Você montou o agrupamento? Montou. Agora faz o seguinte, pega esse agrupamento e mude a ordem dos elementos. Então vamos fazer o seguinte agora, Maria ficou em primeiro, João ficou em segundo, José ficou em terceiro. Agora a Maria vai receber o carro, o João vai receber a moto e o José vai receber a bicicleta. A pergunta é, nessa mudança de ordem desse grupamento que eu fiz, houve uma mudança significativa? Sim. Houve uma mudança significativa, claro, que no primeiro grupo que eu montei, o João iria receber o carro, agora nessa montagem ele vai receber a moto. Então houve uma mudança significativa? Sim. Se houve uma mudança significativa, é um problema do quê? De arranjo. Então simplesmente você vai fazer o seguinte, você vai fazer um arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3. Entenderam a ideia? Tá, como resolve isso aqui? Não vem o caso agora para esse primeiro momento. Eu quero apenas que você saiba identificar quando que é arranjo, combinação ou permutação. Então você vai ter um arranjo de 10, 3 a 3. Depois eu te mostro no outro vídeo como resolver isso aqui de uma forma rápida. Tá legal? Legal. Segundo exemplo. Eu tenho 10 alunos na sala de aula e fiz um simulado e quero premiar. Agora eu não quero premiar somente o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu quero premiar todos. Todos vão receber um prêmio. Não importa, tá? Se o cara ficou em primeiro lugar ou ficou em último, mas todos vão receber. Então, é claro, o primeiro vai receber um carro, o segundo vai receber uma moto, o terceiro uma bicicleta, o quarto uma caneta, o quinto, o sexto, e o 10º vai receber um aperto de mão. Tipo, continue assim, está no caminho certo. Coitado. Bom, tá, então vamos supor, montei todos, né, um agrupamento onde entraram todos os elementos. Então premiei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, até o 10º. É um agrupamento. Por quê? Eu quero premiar todos. Mude a ordem. Agora vai lá do último. Então o primeiro, daí o segundo, até o primeiro que tinha sido lá. Nessa mudança de ordem, houve uma mudança significativa? Sim ou não? Sim. Sim. Se houve uma mudança significativa, é um problema do que então? De arranjo. Mas nesse arranjo não estão entrando todos os elementos? Eu tinha 10 alunos e todos vão entrar. A isso nós chamamos de permutação. Então o que é a permutação? É um arranjo, só que entram todos os elementos que você dispõe, certo? Então eu tenho um total de alunos e eu quero premiar todos. Veja, eu poderia tranquilamente escrever assim, ó, é um arranjo de 10 elementos que eu vou pegar 10 em 10. Só que isso é a mesma coisa que permutação de 10. Tá bom? Arranjo de 10, 10 a 10 é a mesma coisa que permutação de 10. Como resolve? É outra conversa. Terceiro e último exemplo para você gravar, tá? Então eu quero que você imagine o seguinte, eu tenho 10 alunos. Eu quero montar uma comissão de 3 elementos, tá? 3 elementos da sala, porque para ir reclamar lá na direção que a aula do bar é uma merda. Opa, não pode falar merda? Pode, tudo bem. Tá. Então a aula do bar é uma merda. Então eu quero montar uma comissão para reclamar lá que a aula do bar é uma merda. Claro, não podem os 10 alunos porque não cabe na sala. Então nós vamos montar uma comissão de 3 elementos. Então vamos lá, monte uma comissão. Por exemplo, minha comissão vai ser formada por João, José e Maria. Criatividade, né? Só vem esses 3 nomes à mente. Eu estou fazendo isso porque daí o que acontece? O aluno começa a gravar João, José e Maria nos todos os exemplos e ele grava e depois ele faz de forma análoga aos outros, entendeu? Câmera? Sim, deve ser coisa da geração Baby Boom, que daí ficava fazendo assim. Ok, vamos continuar. Então veja só, eu montei uma comissão formada por João, José e Maria. Mude a ordem desses elementos. Não, a minha comissão não é mais João, José e Maria. Minha comissão agora é José, Maria e João. Pergunta. Mudei a ordem dos elementos. Houve uma mudança significativa? Não. Importa quem vai entrar em primeiro, em segundo ou terceiro lugar na sala da direção? Não importa. Os 3 vão entrar e os 3 vão conversar. Não importa a ordem. Se é o João, José, Maria, Maria, José, João, Josão.
Tá? José, João, Maria, entendeu a ideia? Não importa. Peraí, você montou o agrupamento, mudou a ordem dos elementos e não houve uma mudança significativa? Uma combinação. Então você vai fazer simplesmente uma combinação de 10 elementos tomados 3 a 3. Tá? Como vai resolver isso aqui? É assunto para uma próxima aulinha, tá bom? Eu só queria que você aprendesse a identificar nos problemas de análise combinatória, quando que arranjo, combinação, e eventualmente, quando for um arranjo, vir a ser o quê? Permutação. Beleza? Espero que tenha gostado da dica. Um abraço, tchau para vocês.